Bom dia, pessoal! Bom dia, gente querida! Bom dia com muita alegria, sejam bem-vindos! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos! Bom dia, queridos irmãos, que a paz e o amor do Cristo possa nos envolver nesse momento tão importante. Muita paz! Bom dia, turminha, bom dia, com muita alegria. Bom dia a todos, uma linda manhã de quarta-feira. Vocês já olharam para o céu hoje? Está lindo. Que Jesus nos abençoe. Pois é, gente, eu acho que vai ser difícil, nós estamos ansiosos, ela preparou um trabalho tão bonito, né? Eu peço desculpa a vocês pelas essas questões da internet, mas nós não vamos deixar de nos disponibilizar para o tratamento do Dr. Bittencourt. Então, se vocês me permitem, eu proponho que a gente faça uma leitura do texto e faça algumas reflexões, eu deixo aberto para também que as pessoas façam suas perguntas, né? A gente toma sempre o cuidado de ler com antecedência o texto, para poder estarmos juntos aqui nessas reflexões e fazer as nossas contribuições. Então, vamos lá, vamos ler juntos, né? Agradecemos profundamente a Zenaide por essa disposição, né? Mas realmente estava difícil a gente dar continuidade. É necessário que haja um fluxo, né, para que as coisas caminhem bem. Então vamos lá. O de hoje é o 37, como o Fausto bem falou, com o título Orientação, e o Emmanuel nos traz o versículo 11 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, os habitantes de Tessalônia, né? Porque tem os Tessalonicenses 2. E Paulo diz assim: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Olha que interessante. Aí vamos ver o que o Emmanuel comenta com a gente. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilatação, esperando terminem as súplicas importunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem a servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Procure, cada discípulo, manter o quião de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide, cada qual, dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, da conquista de expressões superiores da vida, e constituirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendes a isso. Que maravilha, né? Então vamos voltar aqui desde o início para a gente poder fazer algumas reflexões a respeito desse texto, que, na minha opinião, é muito interessante. A gente poderia brincar, né? E tornar essa coisa assim mais, vamos dizer, mais popular, essa dita assim. É tipo assim: para de fofocar e vai cuidar da sua própria vida. O que é isso, Fica cuidando de ficar pedindo trem para os outros e falando mal dos outros, não sei o quê, e você mesmo está fazendo o seu? Chega de fofoca, menino, vai trabalhar. Brincadeira, né? Por isso que ele diz: procurai e procureis viver quietos. Fica na sua, né? Fica quieto. A quietude é um reflexo da disposição e da confiança que temos em Deus Pai.
E essa confiança, ela não se faz sem ação, não é uma confiança, essa quietude não é uma confiança passiva, é uma confiança operativa, né? É tratar dos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. Quer dizer, o que nos é esperado, o que nos é dado, o que nos é confiado é a possibilidade de operarmos com as oportunidades e as circunstâncias que nós fomos amorosamente colocados na Terra para que possamos trabalhá-las. Por que de forma amorosa? Porque elas vêm com todas as necessidades que nós temos para desenvolver em nós, desenvolver com a nossa expressão aqui na Terra, né, as possibilidades de engrandecer o nosso espírito eterno. Né? Então não existe nada que esteja fora do lugar. Nós nascemos com tudo que necessitamos, muito mais do que talvez tenhamos desejado, mas com tudo, invariavelmente, que necessitamos para o nosso crescimento como espíritos eternos. Não tenha dúvida. Né? Então, veja, quando ele fala assim, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, porque os negócios dos quais nós somos rodeados são aqueles que nós necessitamos, e trabalhar com as nossas próprias mãos, como vos já temos mandado. Né? A orientação é de ordem. Olha, é para fazer assim. Não é brincadeira que está sendo feito. Né? Não precisa se impor. E se eu fosse uma miss? Se eu fosse diretor dessa empresa? Não, isso não é. Se eu fosse... Mas não é. O que você é? Existe uma expressão que eu não esqueço do Fausto falando assim, quando fala assim, por exemplo, sede perfeito. Se lhe cabe varrer o chão da sua casa, seja perfeito nessa varreção. Você estará cumprindo, às vezes, com muito mais competência do que aquele que talvez esteja em cargos fantásticos ou em posições de destaque maravilhoso, porque cabe a você aquele trabalho. Então, seja perfeito naquele trabalho. Ele não é inadequado para você. Se assim o for, lhe servirá, se não é aquele que você está destinado, lhe servirá como estrutura para um aprendizado de outras atribuições que você possa estabelecer. Isso é muito mais interessante. Não é verdade? Então, gente, só de falar esse pequeno pedaço já é alguma coisa que já modifica muito positivamente, né? Já é bastante interessante. Continuando, o Emmanuel vem comentar conosco. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam um grave... Aí eu acho que até eles erraram, grave dilatação, esperando ou dilação, será que eu não li certo, né? Esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Veja, está dizendo assim, que todos procuram orientação, em todos os momentos nós procuramos orientação, né? No círculo de aprendizado evangélico. É justo que tenhamos a necessidade de orientação. Mas se nós ficarmos passivos, apenas estruturados, buscando orientação e sem agirmos, né, nós não estaremos aqui, então, cumprindo com aquilo que nos é devido. A orientação não quer dizer que o outro vai pegar nas nossas ferramentas e fazer o trabalho que nos cabe. Existe muito serviço, e todo serviço, programas da espiritualidade superior, né, para que nós façamos, mas às vezes estacionamos achando que não é devido, achando que nós não temos orientação devida, ou que a ninguém nos compete fazer, que ninguém possa nos auxiliar. Não, eu vou fazer, talvez eu precise de uma orientação superior para poder me orientar, me ajudar nesse processo, mas cabe a mim fazer. Cabe a alguém, talvez a mim, dizer, olha, varra aqui e ali, mas quem varre sou eu. Talvez eu, sabendo varrer, não saiba onde varrer. Mas, né, inclusive, a nossa ajuda, né, se a nossa ajuda, como o Walter falou, se ajude que o céu te ajudará. Exatamente, né? Muito bem, Walter. A nossa ajuda, nosso anjo protetor, o nosso espírito protetor, ele sempre está necessariamente no estágio evolucional, vamos dizer, superior. Eu não gosto de tratar de superior e inferior, mais avançado, ele tem mais iluminação. Por quê? Porque é sabido, é da lei, que para resolver um problema é necessário que nós ascendamos a um lugar superior, né?
para poder termos luz sobre aquela situação que está no estágio inferior. Então, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ele está num patamar evolucional superior, exatamente para poder conseguir jogar luz sobre aquele problema, mas quem resolve o problema somos nós. É a nossa percepção, nossa conscientização que nos fará dar os passos necessários para a resolução de problemas. Essa que é a questão. Mas cabe a nós resolver. E existe uma programas excelentes de espiritualidade. Por que um programa excelente de espiritualidade? Apenas aqueles relativos às orações, aos trabalhos na casa espírita? Não, não é isso necessariamente. Porque se Deus, soberanamente bom e justo, todas as circunstâncias que nós vivemos enquanto encarnados, são necessariamente oportunidades para a nossa evolução espiritual. Porque essa é a maneira que aprendemos e saberemos tratar com elas que nos dará o direcionamento daquilo que faremos. Então, isso é muito importante, que então existem excelentes termos para isso. Então, ele fala, e espera dilação, demora, né? Grave demora, esperando terminem as súplicas inoportunas. Quer dizer, você tem algo a ser feito, mas você fica suplicando, se envolvendo com coisas que não são da sua competência, esperando para poder acontecer. Vai ficar aguardando até quando? Tempo urge, né? Assim nos pronunciamos diante de quanto se propõe servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que concretizem com firmeza. Procure cada discípulo. Olha que interessante quando ele fala discípulo. Discípulo é aquele que se coloca no caminho do mestre. E o discípulo, ele não para apenas para estudar. Ele se interessa e ele se coloca no caminho. Então, olha, manter o quião de paz relativa que o mestre lhe conferiu, né? Cuide cada qual dos negócios que dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu. Eu achei essa expressão maravilhosa. As pessoas dizem, mas eu nasci com duas mãos esquerdas, no sentido de que inábil. Se você nasceu inábil naquilo que talvez te atraia, te tenha uma coisa, tal, se Deus é soberanamente justo e bom, te cabe reconhecer a sua inapetência ou se esforçar um pouco mais para poder lidar com aquela questão e trabalhar com estas mãos, que sejam esquerdas, mas que trabalhem com essas mãos. O que elas não podem é que na justificativa de que elas sejam, que não tenham habilidades das quais você sonha ou deseje, torná-las inoperantes. Certa vez, Chico estava velhinho, né? E ele falando assim, mano, eu já não posso mais fazer nada, que meu corpo não dá, eu não tenho estrutura e tal. E o mano falou assim, enquanto você puder orar por alguém, você ainda trabalha. Existe o caso, eu não sei, é famoso, mas desculpa, eu tenho umas anomias, assim, eu perco os nomes, mas eu gosto de preservar o sentido. Um determinado sujeito que ele foi, certa vez, buscar o auxílio do Chico, então ele tinha uma fila de pessoas que o Chico estava atendendo, então ele foi colocado na sua maca, o cara não mexia, vivia em dores excruciantes. Colocado do lado, e ele ficou ali chorando, ai, Chico atendendo as pessoas. Certo momento, Chico mandou chamar uma pessoa para poder falar com ele, dizendo, meu irmão falou para ele chorar mais baixo, que está atrapalhando as outras pessoas. Olha que coisa, dá a impressão que ele é cruel? Não. Era um recado que o cara estava apto a ouvir. E depois ele foi atender e conversou com essa pessoa e deu todas as orientações, todas as percepções. O amor do Chico, as palavras dele são recheadas de amor. Ele não desprezava nem fazia pouco da dor do cara. Ele apenas disse para ele poder chorar mais baixo. Resultado, esse sujeito ele teve essa percepção, entendeu as dores dos quais ele vivenciava, e aí, a partir daí, ele passou a ser um divulgador da confiança em Deus Pai. Então, pessoas iam visitá-la na sua casa, e ele lá conversava, saíam essas pessoas chorando. Elas eram consoladas, e não ele, porque ele já não necessitava de consolação, porque ele tinha o consolo da confiança em Deus Pai. Então, com aquelas mãos que ele nasceu, as mãos que lhe causavam dores, que lhe causavam uma atrofia, ele já não enxergava, né? Ele já chegou ali e já estava apto pela confiança em Deus, e operando com as mãos com que nasceu, era capaz já de fazer, dar consolo a quem o procurava. Olha que coisa interessante, né? Eu vou ter que mudar aqui, ó. Esse aqui o som, porque a gente
A gente está acabando a carga do meu headphone aqui. Espero que vocês estão ouvindo bem ainda. Está tudo certinho? Ah, que bom. Então vamos em frente. Acabou a carga do headphone aqui, que eu estava colocando por causa do barulho para ver se diminuía. Então essa frase para mim é maravilhosa, que trabalhe com as mãos de que nasceu. Eu brinco dizendo o seguinte: eu adoro tênis de mesa. Aí eu fui lá, achei que eu jogava bem era ping-pong. Aí eu fui jogar lá na federação. Nossa, mas aí eu descobri o tanto que eu sou ruim. Não adianta o tanto que eu faço, porque eu sou ruim que só eu. Eu sou bom para quem não sabe, mas quem sabe, mas eu sou ruim demais. As pessoas tinham até preguiça de jogar comigo. Teve um moço lá, moço, forma de dizer, né? Ele tem 84 anos, é campeoníssimo de tênis de mesa, e jogava lá com a gente. Aí ele foi jogar comigo, com muita generosidade, né? Foi jogar comigo. Aí ele viu que eu era bom esse tanto que eu sou, ele foi lá, trocou de raquete e passou a jogar comigo com a mão esquerda. Continuou ganhando, claro, com a mão esquerda, né? Ele, ao contrário, tem duas direitas, né? Aí eu peguei e falei, poxa, ele falou assim, não, quando você ganhar da minha esquerda, eu jogo com você com a minha mão direita. Então, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, imagina. Aí eu entendi, como eu falo sempre, que se eu fosse bom, tanto que eu imagino que eu possa ser bom, que eu consigo entender, eu sou capaz até de orientar bons jogadores, né? Eu acho que ninguém me aguentava, eu ia ser muito antipático. Então isso é bom para eu ter um pouquinho de humildade, entender que não é assim que a banda toca. Eu nasci com essa mão ruim de jogar tênis de mesa, que eu posso aproveitar o tanto que isso me dá prazer e me dedicar mais. Assim é na vida. Em vez de eu reclamar, por que Deus não deu a competência de time comercial para ganhar bastante dinheiro? Porque eu não posso ganhar bastante dinheiro. Foi me dado uma mão para tratar de outros assuntos. Então, essa mão que eu nasci, e eu vou trabalhar com ela maravilhosamente bem. Eu vejo, por exemplo, quando o Emmanuel fala das condições materiais, ele nunca diz que uma condição determinada material é pior ou melhor que a outra. Às vezes a pessoa nasce numa condição financeira vamos dizer, carente, sem recursos materiais muito grandes, Emmanuel diz, esta é a escola que ele necessita. Já quem nasce numa casa abastada, com bastantes recursos materiais, é essa escola que esse indivíduo necessita, essa individualidade necessita, para que aquela personalidade, né, possa ter um outro tipo de necessidade que aquela que nasceu com menos recursos materiais. Né? É bem interessante que eu já vi, por exemplo, inclusive na nossa casa, às vezes pessoas extremamente abastadas, mas numa simplicidade de espírito maravilhosa, uma simplicidade, não falei de pobreza, né? Mas de uma simplicidade maravilhosa no trato com as coisas, quer dizer, ela tinha as ferramentas que ela necessitava para aprimorar, em que o recurso material não era obstáculo. Para outras pessoas, tropeçam nesse recurso, talvez esses recursos sejam exatamente ela aprender a não tropeçar sobre eles, né? Como outras tropeçam também na falta de recursos materiais. Seja como for, o que o Emmanuel vem nos trazer através desse versículo é que trabalhemos com a mão que nascemos. Essa mão pode ser rica em recursos materiais, pode ser rica em habilidades, pode ser rica em talentos, em uma determinada ordem perceptível, né? Ou pode não ser nada disso. Mas são essa mão que nascemos, e ela mão no sentido de, é com ela que operamos, mão tem a conotação de trabalho, a ferramenta de trabalho que nós vamos trabalhar. Né? Isso que é interessante. Esta é a ferramenta de trabalho. Então, olha, com as mãos que nasceu, nas conquistas das expressões superiores da vida. Às vezes a gente fala assim, mas puxa, como eu posso ter duas mãos esquerdas e evoluir nessa incapacidade que eu tenho, talvez, de servir o irmão? Não. Quais mãos que você nasceu? Com estas, então você não precisa necessariamente atender os irmãos carregando sacos de arroz, mas você pode atender, às vezes, um irmão escutando, doando do seu tempo. Eu estou falando assim apenas para poder entender que ninguém nunca, assim como o Chico, com 90 e tantos anos, sem ter disposições físicas, ainda era capaz de orar, emanar todo o seu tônus de amor para quem necessitasse. Você quer que seja melhor do que isso? É tão difícil. Porque era a mão que ele tinha para ser oferecido. O Chico, que materialmente era aquela coisica, né? Que era pequenininho, frágilzinho e tudo, era um gigante em amor, porque ele operou com essa mão que ele recebeu. Né? E ele, então, trabalhou nas conquistas superiores da vida e construiu a elevada residência espiritual para si mesmo. Quando digo assim,
construirá elevada residência espiritual para si mesmo, me remete à estrutura da confiança do que nós vivenciamos. Veja, o que é residência? Residência é onde nos encontramos. E não falamos fisicamente apenas, essa casa com esse telhado, não. Falamos em termos de residência espiritual, estamos dizendo sobre a psicosfera que nós construímos à nossa volta. E essa nossa psicosfera, esse tônus que carregamos, pela disposição de trabalhar em função da nossa iluminação, estabelece uma vibração ao nosso redor que vai sintonizar com as vibrações que nós carregamos. Se nós pensamos só em coisas ruins, se nós reclamamos, observamos o outro, dizendo que nós não servimos para isso ou para aquilo, dessa ou daquela forma, o que vamos fazer? Nós vamos atrair encarnados e desencarnados que vibram nesse mesmo padrão. E vibrando nesse padrão, nós vamos construir uma residência espiritual vibrando assim, em que as menores discordâncias geram atritos, em que a nossa estrutura é de infelicidade. Nós construímos uma residência espiritual elevada na medida que nós vibramos elevadamente. E nós vamos atrair encarnados e encarnados que vibram da mesma maneira, com mais disposição em escuta, com mais disposição em fazer ou obedecer, ou fazer cumprir a lei divina, que é a lei de amor. Num ambiente, numa residência espiritual ruim, né, em que você não tem uma confiança aos desígnios divinos, em que você reclama, em que você se revolta, você vai atrair isso, e uma coisa realimenta a outra. Quando buscamos auxílio ou orientação, nós vamos buscar auxílio ou orientação no estágio maior, mas ele só vai ter acesso na medida que nós conseguimos vibrar nesse mesmo padrão. E aí ele pode jogar luz sobre os problemas que vivenciamos nesse nosso padrão atual. Isso é muito difícil, é muito sério, né? Por isso que ele fala da questão da felicidade. A felicidade é o estado de espírito em que nos encontramos porque nós optamos por ele, porque optamos em vibrar com ele. Então, a felicidade, ela pode ser construída assim, caminharemos para vivermos como espíritos felizes, é verdade, né? Espíritos felizes na questão da felicidade, de unicidade com Deus, né? Maravilhoso. Mas o nosso caminho é feliz porque nós o fazemos confiando em Deus Pai, na sua justiça e bondade, confiando na ação de Deus sobre nós, no auxílio de Jesus, de nossos anjos da guarda, de nossos espíritos protetores, confiando de que tudo que vem, confiando em Jesus, nós vivemos a felicidade de poder viver a oportunidade, né, de vivenciar as necessidades que temos para o nosso crescimento. Então, a nossa residência espiritual é fazendo uso dos recursos que temos, porque eles são na medida exata da nossa necessidade. Se por acaso eu não sei jogar tênis de mesa, bem como eu gostaria, essa é a grande oportunidade de vivenciar a humildade de querer aprender e não destacar, talvez, tanto tempo a uma distração, a uma disputa, a não valorizar tanto essa competição, né, que não deixa de ser uma competição, um jogo, né? E voltar a minha atenção, talvez, a outras coisas que não sejam de jogo, porque... E graças a Deus, imagina se eu fosse muito bom, tanto que eu já estou, assim, gostando de uma competição, de um bobo, de um jogo, e eu achar que eu tenho orgulho que eu sou campeão mineiro, brasileiro, disso, daquilo. Outros saberiam lidar com isso, né? Talvez eu não soubesse. Não é verdade? E, por não saber com isso, isso que talvez para mim pudesse ser um talento, viraria uma pedra de tropeço, né? Não. Se eu confio em Deus Pai, eu confio que a minha mão esquerda, não a do meu amigo Fábio lá, que joga tão bem, né? Essa mão esquerda no sentido de canhota, de não saber jogar direito, né? Com minhas mãos, né? Não ter essa habilidade toda que sonhasse talvez ter, para mim é uma ferramenta maravilhosa, é a mão com que nasci, então eu trabalho com ela talvez não dando tanta importância a jogos e buscando talvez minha atenção a coisas que me façam mais crescer o meu espírito, que talvez eu não soubesse. Por que eu nasci pobrezinho? Nem tão pobrezinho, mas não com tantos recursos como eu imaginaria que eu pudesse ter, né? Que talvez eu desbaratasse, tropeçasse sobre os carros maravilhosos que eu talvez pudesse ter. Desviasse a minha atenção a algo que era necessário eu trabalhar, não é verdade? E aí aí que ele diz, trabalhar com a mão com que nasceu. Veja, aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, atende
aos desígnios do Senhor, no círculo dos compromissos individuais e da família humana. Né? Então, a harmonia, quando ele fala em harmonia, a harmonia é no sentido de apaziguar quietude. Imagina se eu estiver repleto de orgulho, de uma série de vivências ruins nesse sentido. Como é que eu manteria a harmonia do meu coração? Se eu quero vencer sempre o outro, se eu quero ter mais que o outro, se eu estou movido pelos orgulhos, pelas disposições desse sentido, não há condição de manter a harmonia. Olha só, ao preço do bem infatigável, atende os desígnios do Senhor no ciclo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se diretamente das obrigações sociais. Por que isso? Porque eu não preciso que ninguém cuide das coisas necessárias para que meu corpo exista. Eu cuido disso, por mais que às vezes não seja com os confortos que eu desejasse, mas eu cuido deles. E eu me desobrigo quem está ao meu lado de ter que cuidar de mim, porque eu trabalho com as mãos que eu nasci. Certo? Então, eu dou a oportunidade que cada um cuide de si. Eu cuidando de mim, eu já dou um alívio. Eu lembro que Paulo de Tarso, depois que ele se converteu, ele que era um advogado, né, um doutor da lei, né, que exercia uma autoridade naquela comunidade, ele, pregando Jesus, ele voltou a tecer tapetes, que era a tradição da família dele, era o ofício que ele tinha. Então, ele tecia tapetes, ele tecia seu próprio pão, ele não dependia de ninguém. Ele trabalhava, né? Ele que era um devotado apóstolo de Jesus, ele trabalhava para o próprio sustento. E se ele não tinha comida, ele não mendigava, o que quer que seja, porque mendigar tem um outro conceito. Ele pedia auxílio, sim, mas para que ele pudesse trabalhar, para que fizesse as coisas. Certo? É completamente diferente. Então, ele cuidava, ele não ficava dependendo do auxílio de terceiros para poder sobreviver. Ele não vestia a capa da mendicância e se acovardava nela, mesmo quando ele ficou cego. E cego era tido como um pária, alguém que ele não pudesse estar participando das coisas. Né? Isso era um ponto muito importante na vida dele. Bem, continuando aqui. Antes de buscares, pois... olha só, família humana. Se cuida dos próprios negócios, cumpre-se diretamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. O que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Habituemos a trabalhar. Eu lembro direitinho uma coisa que eu acho muito interessante, que falava, quando é que você aposenta? Né? Ainda mais que eu estou velhinho, seria bom aposentar, né? E eu falando para as pessoas assim, não vou aposentar nunca. Eu não posso aposentar nunca. Porque enquanto houver força em mim, eu quero trabalhar. Mas você vai trabalhar para ganhar dinheiro? Não, trabalho sempre. Só uma coisa importa, só uma coisa é necessária, o meu crescimento espiritual. Só uma coisa é necessária. Claro que para que eu cresça, eu preciso comer, tá? Eu vou trabalhar sempre para poder produzir aquilo que eu vá comer, que eu vá dormir, as coisas, né? Isso não tem dúvida alguma que nós queremos trabalhar sempre para poder manter isso. Mas eu não quero deixar de trabalhar nunca, até quando isso não seja um problema muito sério na minha vida, eu não quero deixar de trabalhar nunca no sentido da minha iluminação. E a minha iluminação só se faz através da lei divina, e a lei divina de amor, é da relação com o outro. Então, eu não quero trabalhar nunca. Aposentar, retirar-me para o aposento, e quando isso se fizer obrigatório, seja pelas impossibilidades físicas, gente, veja, essa é uma proposição. Espero conseguir. Eu quero lutar, eu quero ter isso como um valor, como algo que para mim eu busque. Né? Não pense que eu sou maravilhoso, não, que eu sou dado uma dormida que você não queira saber, eu sou dado uma preguiça que você não queira saber. Estou dizendo que isso eu vou colocar como objetivo. Eu estarei feliz caminhando, trabalhando para isso, usando as mãos com que eu nasci para isso, para que chegar com um ponto feito do Chico, em que as minhas mãos não puderem trabalhar no plano material, eu recolhido aos aposentos, né? Agradecendo aqueles que possam limpar as minhas dificuldades da velhice ou da minha enfermidade, eu ainda posso trabalhar pelo outro através das orações que eu possa fazer. Agarrado às vibrações que eu possa construir de harmonia na residência espiritual que eu tenha conseguido construir. Para que seja essa residência que eu vá viver, que eu sei que é ela que eu vou viver quando eu desencarnar. Porque eu não vou para nenhum outro lugar diferente daquele que eu tenho construído. Eu não vou viver em paraíso algum que eu não tenha construído em terra. E o paraíso que eu quero construir em terra é o paraíso do trabalho. Trabalho constante, né? Claro que eu tenho minhas falhas, é claro que às vezes você me pega depois do almoço numa bela donaninha,
Né? Ah, que você tem. Que você tem, você está assim, eu estou sofrendo de preguiça. Tem, mas eu estou lutando. Estou feliz em poder lutar, porque eu confio em Deus Pai. Então ele diz, antes de buscar, expôs qualquer orientação junto de amigos encarnados e encarnados, não te esqueça de verificar se já atendes a isso. Então veja, quando eu busco orientação, se o meu tônus, se a residência espiritual que eu construo é de que eu valorizo o trabalho, que eu estou trabalhando para ela, em que, seja o que for, sou eu que realizarei, vou buscar ajuda, aí eu posso buscar ajuda, porque eu sei o que eu estou fazendo. Olha, eu não sei por onde que eu vou varrer, é por aqui que eu varro? Aí, aquele que está por cima, que é meu Jesus, que é doutor Bittencourt, que é Manuel Felipe Santiago, que é Pai João, que é aqueles que eu venho orando, Deus Pai, que fala, está operando, fala assim, olha, varre ali. Muito obrigado, eu que varro ali. Ah, gente, será que eu devo varrer? Não dá para dar aí, ô Deus Pai, dar uma sopradinha, eu sei que eu dei presente, e limpar aquela sujeirinha ali para não ter que varrer? Então, preguição. Quem sabe você dá uma, né? Você pode tu dar uma sopradinha aí para ver se eu não preciso varrer? Não. Você varre. Você varre. Onde é que eu varro? Ali. Aí eu vou lá e varro. Eu pedi ajuda, ele consegue ver lá do alto e diz, varre ali. Mas quem varre sou eu. Né? Ô, gente, eu peço perdão a vocês pelo meu atrevimento de entrar, mas é bom que a gente faça uma reflexão, né? Sobre os assuntos. Como eu digo, sempre estamos conversando juntos. A participação de vocês é muito boa, eu gosto muito quando vocês colocam perguntas, colocam participação. Agradeço muito a Zenaide, agradecemos muito a Zenaide, nós já vamos construir, preparar lá para que não falte esses recursos da internet, né, para que ela possa participar com a gente, que a gente gosta muito de ouvi-la, ela traz uma luz, ela teve um trabalho tão maravilhoso de preparar para estar conosco, né? Mas vamos confiar de que era necessário, né? Ela estará sempre pertinho da gente, e aí ela está comprometida, então, a voltar o mais cedo possível. Nós vamos olhar nossa programação, né, Cátia e Patrícia? Nós vamos colocá-la mais uma vez. Ela não vai fugir por causa disso, não, tá bom? Vamos chamar agora a nossa querida Ângela para fazer nossa oração. Olá, Ângela. Olá, Theo. Tá tudo bem? Lá. Tudo, graças a Deus. Então, vou deixar você, então, para fazer a oração para encerrar para a gente, tá bom? Obrigada, Theo. Um grande beijo para você. Beijo para vocês também. Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecer ao nosso Pai de misericórdia a possibilidade divina de estarmos juntos neste momento. Que os nossos pensamentos entrem em consonância com o nosso jardineiro divino, nosso Jesus, ajudando-o a plantar na nossa consciência flores que desabrochem no nosso porvir, no nosso amanhã. Reguemos juntos com Jesus as sementes dos bons sentimentos, da boa vontade, que Ele veio plantar em nosso coração. Obrigada, Senhor, que possamos ser abraçados e fortalecidos sempre, onde estivermos. Que assim seja. Graças a Deus.